boa noite a todos os nossos amados irmãos que vivem alegres, pensando no bem. Este é o verso da Canção da Alegria Cristã do nosso querido professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Boa noite a todos os nossos amigos, aqueles que nos acompanham sempre nesse horário do Reflexões. Gostaria de dizer a vocês que ontem o nosso bate-papo foi maravilhoso. A repercussão tem repercutido muito. A repercussão foi muito grande, principalmente nos fatos que dizem respeito à nossa Catedral de Santo Antônio, a Fazenda São Bernardino e à maçonaria. Tá? É muito importante que a gente estude a nossa região. Gostaria de lembrar a vocês que quando vocês acharem que não estiver entrando o programa e tal, existe uma tecla no computador que se chama F5. A tecla F5 atualiza. E aí já aparece a transmissão que eu estou fazendo agora no computador de vocês. Senão vai ficar aparecendo a última foto que eu lá deixei, se vocês não atualizarem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no computador vocês farão diferente, tá? No computador vocês... perdoem. No telefone vocês farão diferente. Fecha e abre o Facebook, que aí de imediato entra a nossa transmissão. Tá ok, meus amados irmãos? Vamos em frente. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, conversando sobre nossa região. Grande Carlinhos, Gaúcho Oxente, grande abraço para você, fique com Deus. Luiz Carlos Bittencourt está aí presente, abraço Luiz Carlos, é uma honra tê-lo conosco. Grande Carlinhos Gaúcho Oxente está aí presente. Marcelo Tupinambá, da grande família Araújo, grande abraço. Rosa Maria Mendes Rocha, quanta honra, professora, tê-la conosco. Obrigado por estar junto com a gente na Associação Lar de Jesus. Sarinha Freitas, grande abraço, Sarinha. Muito bom, muito bom. Geraldo dos Santos, grande abraço, Geraldo. Geraldo, hoje eu comi lá um frango a passarinho com a batata frita, lá em Tinguá, e batendo papo lá com dois amigos de longa data. Um trabalhou comigo na prefeitura quando eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer de nossa terra, e o outro foi o Reginaldo Barbosa. Deixa eu ver a foto nossa aqui para a gente verificar. Essa nossa foto aí foi lá na Praça de Tinguá, hoje, comendo um frango a passarinho, Geraldo, em frente, entre a caixa d'água da Maria Fumaça, que ainda resiste lá em Tinguá, e a estação de Tinguá. Tá, ficamos lá curtindo aquele espaço, dá uma saudade. Imagine aquilo ali no tempo do Império, da Ferrovia das Águas, que coisa maravilhosa. Queria registrar aqui tristemente que a prefeitura, sob a alegação de que a ponte onde passava o nosso trenzinho, beirando a adutora,
nosso trenzinho das águas. Hoje eu passei lá, fiquei muito triste, porque essa pontezinha por onde passava o trenzinho foi retirada, foi demolida. É claro que não possuía nenhuma característica especial, mas é uma ponte que lembrava o nosso período da Ferrovia das Águas, ali no centro de Miguel Couto, ao lado da adutora. Fiquei muito triste com essa retirada da prefeitura, mas a população local não reclamou. É sinal de que a ponte do trenzinho não era importante. Para mim, continua sendo. Vamos em frente. E não tenho dúvida que essa retirada daquela ponte tem interesses econômicos por trás. Depois nós conversaremos. Depois que eu der entrada na petição que eu estou fazendo, vocês vão ver que existe realmente interesse econômico. Tá ok, Geraldo? Um grande abraço. Carlinhos, grande prazer. Prazer é nosso, Carlinhos. Fique com Deus. Dá uma assistida no nosso programa de ontem que você vai gostar. Sarinha Freitas, grande abraço, Sarinha. É uma honra tê-la sempre conosco. Em Miguel Couto, logo depois da estação do Retiro. A estação de Miguel Couto, se não me falha a memória, era Retiro. Depois vinha a próxima estação, antes de Vila de Cava, está lá ainda o espaço da estação, daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco eu me lembro direitinho. A outra estação que vinha depois da estação de Retiro, que era Miguel Couto. Quem souber, coloca aí para nós. Passamos lá hoje, Reginaldo. Então tá esse nosso papo gostoso na Praça de Tinguá. Fiquei muito feliz, estava com saudade desse tipo de bate-papo. Ana Seixas está assistindo. Encontrei lá o querido amigo Nonô de Tinguá, um grande abraço. Ana Seixas, vamos em frente. Zoliezer, quanta honra, Zoliezer. Está aqui conosco, Jesus abençoe. O Geraldo botou aqui, Miguel Couto, Tinguá. Miguel Couto, Geraldo. Tá? Conheço. Tem uma que lá tirei, é isso aí. Nós estamos aí ali num barzinho, agora de noite, essa luz é noturna, tá? Esse amarelo aí é luz noturna. Muito gostoso, valeu o papo, conversamos muito. O Reginaldo Barbosa é colega meu do tempo de narrações esportivas, uma honra ter trabalhado com ele. Tá na equipe do Marcos Mendonça, trabalhamos juntos. Um grande abraço, Reginaldo, tamo junto. Pará, tamo junto. Pará tá com aquele problema nas pernas que é o mal do cowboy, né? É o mal do cowboy. O nosso Pará tá com esse problema lá nas pernas. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Deixa eu voltar a imagem para nós, porque eu queria voltar a alguns assuntos de ontem. E vamos voltar aos assuntos de ontem, porque eu gosto muito de comprovar o que nós discutimos. A gente tem que comprovar o que a gente discute, tá? Nós não podemos brincar simplesmente de afirmar e depois fazer afirmações que sejam levianas. Não podemos fazer isso. As afirmações têm que ter fundamentação. Não se esqueçam disso. E eu tenho procurado fazer disso uma norma no nosso Reflexões. Eu estou aí utilizando o programa no período que o nosso Ronaldo Gomes está aí com a Covid maltratando, e vamos tocando nosso barco. Vocês lembram quando nós falamos aqui em Morro da Providência,
Está aí uma foto publicada no nosso grupo do Rio de Janeiro em sua história e histórias, quando eu falei ali da questão dos sertões de Euclides da Cunha, como o Antônio Conselheiro sofreu alguns aspectos sérios do governo de época, e o Exército fez um trato com quem combateu o Antônio Conselheiro e matou todo aquele pessoal e não honrou, e a turma veio aqui para o Rio e acampou ali em frente ao antigo Ministério do Exército, aquele prédio bonito, que não era o atual, claro, em frente à Central do Brasil, à época Estação da Aclamação. E o povo ficou ali e depois criou esse oratório lá no Alto, que é o nosso oratório da Providência. Hoje os barracos tomaram conta disso completamente. Até a placa alusiva do oratório da Providência, lá no Morro da Providência, não existe mais, infelizmente. Tá? Mas vamos em frente, documentando os fatos históricos e apresentando a vocês. Esse é outro assunto que eu vou ter que abordar com vocês, que é a Vila da Estrela. Mas vamos em frente. Eu tenho que pegar aqui agora, para nós conversarmos, a publicação do nosso querido amigo Carlos Gigante. Carlos Gigante provocou uma infinidade de fotos. São 591, 92, 93, 94, 95. 595 fotos. E nós temos analisado algumas. Vamos continuar essa análise hoje. Mônica Vince Dória está assistindo. Obrigado, Mônica, por ter se tornado uma assistente assídua do nosso Reflexões. Muito obrigado. Então vejam bem, antes de eu entrar aqui no assunto do Carlos Gigante, eu queria comentar algumas coisas com vocês. Tá? Primeiro, deixa eu fechar aqui o Como Surgiu o Samba, que isso aí depois a gente vai conversar. E eu tenho que ver aqui as nossas efemérides. Então vamos lá. Carlos Magno, no dia 4 de dezembro de 771, tá? Arrumei uma coceira aqui na vista agora que está aborrecendo, mas vamos em frente. Carlos Magno se torna o rei de todo o Império Franco. Em 1154 é eleito o Papa Adriano IV. Em 1259 é feito o Tratado de Paris, entre Henrique III da Inglaterra e Luís IX da França. Não se esqueçam, França e Inglaterra sempre foram nações antagônicas. Sempre tiveram conflitos. E hoje tem um relacionamento por conta da modernidade, mas não quer dizer que ingleses e franceses tenham o mesmo modo de pensar, sejam afins, porque não são. Tá? França e Inglaterra sempre foram diferenciados. Reginaldo Barbosa, um grande abraço. Está aí o Reginaldo, chegou. Obrigado lá pelo bate-papo em Tinguá. Valeu, Reginaldo. Jesus abençoe. Então, vocês vejam que Paris, Inglaterra, Márcia Souza. Márcia, depois eu vou comentar um negócio aqui com relação a você, um fato histórico importantíssimo e que você é a protagonista. Eu já perguntei se podia comentar e dar o seu nome, você disse que podia. Estou autorizado e vou comentar. Se der tempo hoje, comentaremos. A Márcia, para quem não sabe aí,
foi nossa rainha da simpatia no Carnaval de Nova Iguaçu. Eleita, as colegas que estavam na mesma competição fazem uma votação e elegem a rainha da simpatia. E a rainha da simpatia foi a Márcia, eleita, um voto contra só, e participou da Corte Momesca, e eu tive alguns problemas de críticas pela participação da Márcia. Mas vou contar essa história para vocês. Ela sofreu um bullying racial em 1998, se não me falha a memória. E eu peguei pesado, avisei ao indivíduo que se continuasse com a alegação, nós íamos para a delegacia. Mesmo não tendo à época lei específica que me garantisse, e ele calou a boquinha, e eu trabalhava naquela época, apoiava o Carnaval, o Tenente Fonteles, e eu pedi ao Tenente Fonteles que ficasse de olho. Se ele de novo proferisse qualquer injúria, perdoem, qualquer ofensa, nós o levaríamos para a delegacia em flagrante. E ele calou a boquinha. Mas eu vou contar esse fato mais para frente. Então, Inglaterra e França nunca foram amigos, sempre tiveram suas turras, e ali a gente costumava dizer que as questões na Europa de briga ficavam ali entre Dover e Calais, que eram os portos dos dois lados. E hoje essa ligação é feita por linha férrea e por automóvel por baixo do canal. Que espetáculo, hein, gente? Por baixo do canal. As nações têm fotos maravilhosas. Quando eles quebram a parede do túnel que liga a França à Inglaterra, os operários se encontrando ali, se cumprimentando. É uma história nova a cada dia que nós vamos escrevendo. Grande Jorge Alexandre, um abraço. Patrícia Moreira Lima, grande abraço, Patrícia. Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Obrigado por estar conosco, mestra. Então, em 1496, 4 anos antes da saída de Cabral para o Brasil, nós temos da saída de Cabral, não, Cabral sai em 1499, chega aqui em 1500. Mas em 1496 é anunciada em Mugi a expulsão dos judeus e muçulmanos residentes em Portugal. Vou repetir. Os judeus e os muçulmanos residentes em Portugal são expulsos em 1496. Isso é um assunto que nós temos que abordar. Não tenham a menor dúvida, nós vamos abordar. Tá? Em 1963 é promulgada pelo Papa Paulo VI a promulgação do Sacrosanto Concílio, proclamação específica do Concílio Sacrosanto. Em 71 nós temos a Guerra Indo-Paquistanesa. A Índia invade massivamente o leste do Paquistão. Aquela região é complicada, é turbulenta. Grande José Carlos, obrigado pela presença. É uma honra, o nosso Pará está aí. Nosso J. Carlos. Isso aí também o nosso Tiago Avelar. Obrigado, Tiago, por estar presente conosco. Jesus abençoe essa hora gostosa de união que nós possuímos. Em 1975, o Suriname, é admitido como Estado-membro da ONU. Em 1980,
o primeiro-ministro de Portugal, Francisco Sá Carneiro, e 6 acompanhantes morrem na queda de uma aeronave em Camarate, a norte de Lisboa. Tá? Então, são alguns fatos que o jornal O Sul manda para nós e nós vamos observando essas questões lá ultramarinas e que o jornal O Sul nos informa. Em 1905 nasce o presidente Emílio Gastazzo Médici, tá? E tem várias aqui observações e que eu acho que não creio que sejam importantes para que nós leiamos. Não vejo grande importância. Mas vamos voltar ao nosso assunto de ontem, que eu acho importantíssimo para todos nós. Aí estão as nossas fotos enviadas pelo nosso Carlos Gigante. Aí nessa primeira página tem o Bar Brasil, que eu já falei, a Avenida Marechal Floriano Peixoto, que eu também já falei, o Fórum e Cadeia, que eu também já conversei, a antiga prefeitura, né? E vamos às fotografias. Aí está também a antiga prefeitura, que nós já conversamos. Logo após essa foto é que muita gente ligou para mim hoje para saber que história era essa da questão episcopo-maçônica que estourou no Brasil em 1870 e a fazenda São Bernardino é de 1875, tem uma história no Império muito curta. Vocês vejam que a fazenda é de 1875 e a criação da Vila de Iguaçu é de 1833. Olha quanto tempo depois é que chegou a fazenda São Bernardino. E o cemitério de Nossa Senhora do Rosário também é de 1875. E o cemitério da região, que é o de cima, que ficou recebendo todos os sepultamentos, que não é cemitério dos escravos, aquela placa lá, historicamente, nós deveríamos retirá-la. Ela foi colocada por um subsecretário de Cultura de Nova Iguaçu, que eu prefiro não declinar o nome, e depois ele disse que botou para movimentar a discussão sobre o local. Realmente aumentou a discussão, mas a turma chega lá e cemitério dos escravos, nada a ver com nada. O cemitério lá está, bem cuidado pela funerária São Salvador, mas não tem nada a ver com o cemitério dos escravos. Assim como o cemitério de Nossa Senhora do Rosário não era cemitério só de pretos, em especial de pretos novos, tá? Que são os pretos que morriam no trajeto para o Brasil. Quer dizer, então a turma vai falando, vai criando a nomenclatura e fica complicado a gente conversar sério. Né? A torre sineira, olha a torre sineira. A torre da igreja ela tem uma função específica. São duas torres. A igreja que tem uma torre só, ela está como se tivesse manca, como se tivesse um pé só. A igreja tem que ter duas torres. Não acreditem em mim. Leiam Livro de Reis 1 e 2, alguma coisa em Esdras, e leiam da construção do Templo de Salomão. A Igreja Católica é um Templo de Salomão. A loja maçônica também é um Templo de Salomão. Ambos são templos dedicados à sabedoria, ao culto da sabedoria.
E, obviamente, a grande sabedoria do universo é Deus. Não importa se nós o chamamos de Jeová, de Yahvé, não importa se nós o chamamos de Deus, de God, não importa se o chamamos de grande arquiteto do universo. Mas tanto o templo maçônico quanto o templo católico tradicional são templos dedicados a Salomão e à sabedoria. Não querem acreditar em mim? Leiam Livro de Reis 1 e 2 e comentários de Esdras, tá? Aí vocês vão ver direitinho a transcrição, como é que o templo tem que ser construído, como é que ele tem que ser dividido. Existe uma métrica específica, há uma situação de que nós temos que ter um retângulo perfeito, e o retângulo perfeito é formado por 3 quadrados perfeitos, acrescidos de 1/7, que aí nós teremos os 7/7 do triângulo, e esse mais os 1/7 tem uma função específica. Se vocês desejarem, mandem para mim, a gente pode até dar uma aula exatamente sobre isso, que a sociedade está precisando. A sociedade está esquecendo dos fundamentos, está esquecendo do passado e está simplesmente fazendo observações que não tem nada a ver com nada. Eu vou citar um exemplo para vocês. Obrigado, Vilma Afonso Ferreira. Que honra ter essa habitante do Amazonas, que é da nossa região, claro, mas andou lá pela Amazônia, nem sei se ainda está por lá. É uma honra, Vilma, grande amiga da escola, grande amiga nossa. Que maravilha tê-la conosco. Então vejam só, os templos são dedicados à sabedoria. E aí vocês observem nessa foto que vocês têm aí o capitel do altar, e logo atrás nós temos o delta radiante da maçonaria. Logo atrás. Podem olhar aí com tranquilidade, quem tiver uma tela maior pode olhar, pode ampliar a imagem. Fica aí ao gosto e ao sabor de vocês esta maravilha que era o altar da nossa capela de São Bernardino, concluída em 1875. 14 anos depois acabaria o Império. Tá? Não se esqueça. Ora, Vilma aqui nos avisa que agora está em Brasília. Parabéns. Parabéns aí em Brasília. Vamos em frente. Brasília é um lugar complicado para a gente viver, mas vamos em frente. Essa questão aí de Brasília, desse clima seco, de estar tendo que limpar o sapato sempre por causa desse barro vermelho, desse Planalto Central, essa questão do ar-condicionado com a água na bacia, porque a umidade relativa do ar aí é dose, dá muito problema respiratório. Viver aí é complicado, Vilma, mas eu lembro sempre isso, que quando Oscar Niemeyer fez o plano piloto, fez os desenhos de Brasília, na previsão, ele previu o Lago Paranoá. O lago não está aí só para ficar bonitinho não, tá? O lago está aí em Brasília para dar maior umidade relativa ao ar. O Lago Paranoá tem uma função específica, tá? E o nosso Niemeyer não deixou em branco. Muito bem, Vilma está colocando ali exatamente, mas vamos em frente, Vilma. Aí está a capela. Em 1870 explode no Brasil a questão lá com o bispo Dom Vital, se não me falha a memória, e com Dom Macedo, tá? Havia um posicionamento do Papa de uma forma. A Vilma está dizendo aqui que já se acostumou.
com a questão do ar com pouca umidade de Brasília. Que bom, vamos em frente, menina. Aí, essa questão episcopo-maçônica é séria, porque o Brasil vivia, deixa eu explicar para vocês isso que pouca gente conversa. Nós tínhamos a questão do padroado. Eu não sei se vocês se lembram disso, ou se algum professor de história comentou com vocês, ou algum historiador, porque nem todo professor de história necessariamente é um historiador. E nem todo historiador é necessariamente um professor de história. Tá? O Ronaldo manda aqui, paz e saúde a todos, que está melhor do que ontem. Ô Ronaldo, eu conheci aqui em Nova Iguaçu um grande compositor do Império Serrano, tá? E toda vez que a gente conversava com ele, mestre Aniceto do Império, e ele era vizinho da minha sogra, e toda vez que eu encontrava com ele, como vai, mestre Aniceto, tudo bem? Aquele negão de quase 2 metros de altura. A resposta dele para mim era sempre essa, Ronaldo: melhor do que mereço e pior do que desejo. Melhor do que mereço e pior do que desejo. Sensacional a resposta do mestre Aniceto. Que Jesus o abençoe, ilumine e guarde onde ele estiver. Então nós estamos aí com a questão do padroado. O que era o padroado? A religião católica era oficial. Então o Vaticano praticamente queria que Dom Pedro II arcasse com tudo. Então os membros da Igreja Católica, padres, bispos, cardeais, quase que se transformavam em empregados do Império Brasileiro. Porque na realidade eles o eram. Então é bom que a gente não fique aí no meio de política, de esquerda, de direita, concordo, não concordo. O que acontece? O Brasil instituiu, Jonas Ubiratã, grande abraço. O Brasil instituiu uma situação de religião oficial. Então, nós tínhamos uma religião oficial no Brasil que era a religião católica. Aí, qualquer de nós queria casar. Se queria casar, você ia numa freguesia. Essa capela que nós estamos vendo aí pertencia à freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, ou de Aguaçu, como era o termo da época, de Aguaçu, porque Açu é grande, isso aqui tinha muita água, né? Era brejo, ou pântano, como desejarem dar o nome, eu prefiro brejo, e não região pantanosa. Eu prefiro chamar isso aqui de um grande brejal. E, por conta disso, Aguaçu era o nome utilizado. Açu grande, do linguajar dos índios tupis, e ficou aí Iguaçu, Aguaçu. I é água em tupi. Então ficou aí Aguaçu. Essa questão dessa capela lá com a igreja Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, tudo que era realizado, todos os ofícios, era a freguesia que realizava. Você queria casar? Nessa capela aí, se o proprietário permitisse que casasse na capela de São Bernardino, e devem ter tido vários casamentos aí da população da fazenda, quem celebrava era o Estado, e o Estado ali era representado pelo padre. E o registro era feito na freguesia. Então a freguesia era o cartório. Tá? Não acreditem nas minhas palavras. Está ali o professor Antônio Lacerda na diocese,
que pode mostrar ou não, vai depender da oportunidade, essas anotações lá na Diocese de Nova Iguaçu, que são anotações do período em que nossa região, até 1889, o cartório era da Igreja Católica. Então você queria comprar uma terra, quem registrava? A freguesia, que era o cartório. Você queria fazer um testamento, quem registrava? A freguesia. Você queria comprar uma propriedade, quem registrava? A freguesia. Você queria comprar qualquer equipamento, a freguesia registrava. Então a questão de discussão de se eram quase funcionários públicos, não eram, é a questão cartorária, que até hoje no Brasil é complexa. Não é? O cartório hoje, cobrando as suas taxas, se coloca na função de justiça particular. E o cartório tem um gestor que recebe aqueles recursos e do lucro dos recursos é obrigado a pagar a equipe que não é funcionária da justiça. Então, depois da questão do cartório da Igreja Católica, nós entramos no outro sistema cartorário que a gente tem que organizar. Para mim ainda não é legal, tá? Para mim ainda está complicado. Mas eu costumo dizer que eu sou burro e burro tem sempre dúvidas. Por isso pergunta muito. Então vamos lá. A Deise Almeida dos Santos aí está. Um grande abraço e muito obrigado por estar conosco. Mais uma vez. Questão episcopo-maçônica. Envolvia a questão do padroado. Lá, o Papa não queria maçons frequentando nem exercendo certas funções. Aqui Dom Pedro tinha uma proximidade com a maçonaria e não queria essa exclusão. E a Igreja Católica dividida. Existiam as autoridades católicas que concordavam com o imperador e existiam aquelas autoridades que queriam concordar com as questões ultramarinas, além do mar, ou seja, de Portugal. Obviamente, havia impasse. E é exatamente nesse impasse, pelo bispo Dom Vidal especificamente, nós tivemos aí essa questão episcopo-maçônica. Por isso aí é um detalhe que talvez nem os maçons da região tenham ouvido falar, muito menos os católicos da região, muito menos os historiadores da região, com exceções, tá? Do nosso secretário, que esteve lá no dia do incêndio e viu toda essa decoração comigo, nós estivemos lá juntos, tá? Eu já era maçom, já era iniciado na maçonaria, lá estivemos, e esse delta de gesso caiu no pós-incêndio e foi recolhido por nós todo quebradinho, tá? Esse delta, se não me falha a memória, está lá em cima na serra com uma amiga nossa que depois o juntou e levou para lá. Dá até um quebra-cabeça bom para a gente montar dessa peça histórica. Marco Monteiro lembra muito bem disso, que ele esteve lá comigo no dia do incêndio. Marcos Monteiro hoje é o nosso secretário de Cultura do município de Nova Iguaçu. Acho que está explicado para vocês muito bem essa questão do delta, escondidinho ali para ninguém ver. Tá? Questão episcopo-maçônica, o bispo Dom Vital. E toca-se nesse assunto muito dizendo que é a luta da OPA contra o balandral. O que é a OPA? É a batina do padre católico, do bispo. E o que é o balandral? O balandral é a roupa preta utilizada pelos maçons. Então esse episódio envolve atritos
entre a OPA e o Balandral. Mas depois isso tudo acaba, depois todos são perdoados. E nesse período de conflitos da Igreja Católica, existia um escritor português, e meu pai gostava muito de contar essa história, o grande Guerra Junqueiro. E ele estava sempre emitindo seus conceitos sobre os erros da igreja. E um dia ele estava num barbeiro em Lisboa e alguém deu a notícia bombástica para Guerra Junqueiro. Você sabia que você foi excomungado? E o Guerra Junqueiro estava na cadeira do barbeiro. O quê? Eu fui excomungado? Quem é que tem uma pistola aí para me emprestar? Aí alguém lá possuía uma pistola, ofereceu para o Guerra Junqueiro, e ele, naquele seu ar sério, disse assim: para que lado fica o Vaticano? Aí o pessoal apontou: Roma fica para lá. Aí ele pegou a pistola, apontou para Roma. Aí o barbeiro falou assim: você vai fazer o quê? O senhor vai fazer o quê? Ele disse assim: eu vou matar o Papa. Aí a turma disse: mas como é que o senhor vai matar o Papa com um tiro aqui de Lisboa? O tiro não vai chegar até o Vaticano. Não. Aí o Guerra Junqueiro: não vai chegar não? Então tá bom, estamos empatados. Assim como o meu tiro não chega até o Papa, a excomunhão dele não chega até mim. E esse fato ficou histórico com a questão da excomunhão do grande Guerra Junqueiro. Esse atrito das excomunhões com os maçons no Brasil é a questão episcopo-maçônica que envolve o padroado. Acho que eu fui bem claro, né? E agora compete aos que estão nos ouvindo de partirem aí para outras, né, observações, observando aí outros aspectos dessa questão episcopo-maçônica, para os irmãos de maçonaria e para os demais aprendizes de história, que história não tem jeito, ninguém é professor, todo mundo é aprendiz. Rosane Ribeiro, obrigado por estar conosco, Rosane, mais uma vez. Hoje eu passei lá em frente à capela, conferi, realmente são 3 janelas para o lado esquerdo. Sempre que eu falo alguma coisa eu procuro confirmar. Tá? Estavam lá as 3 janelas para o lado esquerdo, direitinho, como eu havia conversado com vocês ontem. E observem o cuidado nessa foto do delta radiante estar escondido ali atrás daquele florão que em cima é o oratório da igreja, o altar da igreja. Tá ok, meus queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no meio. Tá aí. A foto desse espaço vazio eu também tenho, que eu tirei no dia. Tá? Eu tenho a foto do que estava por trás aí. Oportunamente apresentarei a vocês. Tá? Vamos em frente. Capela da Posse, já passei por isso da última vez. E comentei também sobre isso aí, que são as 2 torres. Essas 2 torres, gente, elas têm uma simbologia belíssima, tá? O Templo de Salomão não é uma obra simples, não. Por favor. O Templo de Salomão é uma obra específica. Merece um grande respeito de todos nós, porque é profundamente filosófica. E é preciso que a gente estude essa questão desse triângulo encimando, né, as 3 aberturas, as 3 portas embaixo. É belíssimo, está tudo isso no livro de Salomão, no livro de Reis. É só vocês fazerem a leitura, tá? Não se esqueçam. Aí o interior da igreja à época. E aqui a nossa igreja mutilada, descaracterizada completamente. A nossa igreja de Santo Antônio.
Outro dia o indivíduo diz, não, essa igreja é de Santo Antônio de Jacutinga. O padroeiro de Nova Iguaçu é Santo Antônio de Jacutinga. Aí eu perguntei para ele se Santo Antônio de Jacutinga, que ele estava dizendo, é o mesmo Santo Antônio, é o mesmo dia 13 de junho, né, que é o feriado municipal, para ele me explicar esse negócio de um Santo Antônio e de outro Santo Antônio. As pessoas vão falando o que dá na telha e terminam não amarrando o raciocínio. Jacutinga é o local, é a aldeia dos Jacutingas, onde a igreja foi erigida. Tá. Vista parcial de Nova Iguaçu. Aliás, essa foto, não sei se ainda está, mas nunca saiu do gabinete do prefeito. Então não importa qual é o prefeito, essa foto lá está. O cemitério aí está também presente. Esse cemitério está edificado no Morro do Tibau, que o Dr. Tibau doou para que existisse o cemitério. E continua aí com as mesmas características. O nosso cemitério de Nova Iguaçu. Se vocês olharem direitinho lá no morro, vocês vão ver que nos anos 30 e 40, nós ainda possuíamos nesse morro, que é o Morro do Gaspar, é o Morro do Capitão Gaspar Soares, como era chamado. Lá no Morro do Gaspar vocês ainda têm a carreira do plantio de laranjas. Tá? É só vocês observarem com cuidado essa foto que vocês verão. Tá? Aí está o nosso Padre João construindo o Colégio das Irmãs, e talvez alguns não saibam do porquê da construção desse colégio. Esse terreno também foi doado à Igreja Católica pela família pelo Dr. Tibau, e hoje virou um shopping. Era um cemitério e hoje virou um shopping. E esse prédio só surgiu, à esquerda aí é onde era antigamente o Cine Santa Rosa. E aquele barzinho ali à direita, se não me falha a memória, existe até hoje lá aquela pensão, do lado direito. Então vejam só, aí está o Padre João. Ele é um capelão da Primeira Guerra Mundial que veio para cá. Então ele não tinha aqueles fundamentos, os estudos de seminário que um padre normalmente faz. Então ele não possuía esses conhecimentos. Tá, fez lá o prédio com a porta gótica, vocês estão vendo lá atrás. E esse prédio foi inaugurado em 1935. A grande maioria que está nos vendo não sabe o porquê. Essa escola nasce por causa do professor Leopoldo Machado e porque o professor Leopoldo Machado era espírita. Então é por isso que o Padre João constrói o colégio que hoje ficou conhecido como Colégio das Irmãs. Aí vocês dirão assim, mas como é que pode afirmar isso? Claro, na página www.colegioleopoldo.org.br vocês têm lá o Padre João falando, contando a história. De quando ele chegou a Nova Iguaçu, ficou muito preocupado com a pregação de um espírita, professor Leopoldo Machado, de Nova Iguaçu, que ensinava heresias às crianças de nossa região. Eu vou projetar essa carta para vocês, porque isso aqui é um depoimento histórico. Aqui não tem partido político, não tem partido religioso, aqui não tem facção nenhuma. Direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, não tem nada disso. Aqui tem fato histórico. E fato histórico é para ser contado, gente. Se alguém vai se aborrecer, não importa. E quem me deu uma
cópia do nosso querido professor Antônio Lacerda, que a retirou também dos acervos da diocese. Então, por favor, gente, o que a gente conta é história. Não adianta, não, mas acontece que fulano disse. Isso não existe. O negócio de que fulano disse é fofoca. Existe documento. E documento é para ser apresentado. E o nosso Reflexões aqui se baseia em fatos. A gente não está aqui para brincar. Nós estamos aqui para manter um acervo que deve se perpetuar. Então, esse colégio que vocês estão vendo aí, que fica à frente na rua Doutor Bairro Júnior, onde ela termina, aí era uma praça, tá, gente? Todo esse bloco era uma praça. O doutor Tibau havia doado para ser uma praça. A praça era contornada por ruas, uma rua do lado direito, outra do lado esquerdo. A rua do lado esquerdo foi encampada pelo colégio. Oportunamente a gente mostra a praça para vocês e a rua esquerda foi encampada pela escola. Quer dizer, o colégio foi erigido em cima de uma praça e do lado esquerdo aqui de quem está olhando de uma rua. Quem olhar de frente lá pela Marechal Floriano vai ver a rua. Ali do lado da igreja tem até o baixinho ali que vende flores, tá? E onde é a secretaria da igreja também. Isso é narração histórica. Tá ok, meus irmãos? Já terminei meu prazo. Vou ficar devendo alguma coisa, mas vamos em frente. Aí está o nosso comendador Soares. E nós temos uma... Aí são fotos que nada tem a ver conosco. Esse acervo aí, não sei se o Fleura hoje está me assistindo. Essa foto aí, eu fiz um quadro para colocá-la. A professora Maria Cândida Sobreira Viana me ajudou. Nós fizemos quadros para todas essas fotos, que eram uma coleção de Iracema Baroni de Carvalho, mãe do Fleura, que aqui estava dando a honra ontem de estar conosco, e ela doou para nós aqui, para o Colégio Leopoldo. Eu botei no Lar de Jesus, depois ela achou que eu deveria dar publicidade, se eu me importava de devolver as fotos, eu devolvi todas para ela sem problema nenhum. Eu, graças a Deus, não tenho apegos materiais. E aí está uma foto das meninas de Nova Iguaçu, exatamente na praça, que é a praça onde estava onde está erigida a igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. Tá, gente? Essa aí é uma foto das meninas de Nova Iguaçu, elegantemente trajadas, elegantemente penteadas na Praça João Pessoa. E vocês observem que esse negócio da sainha mais curta, do vestidinho mais curto, já é bem antigo. Não é nenhuma novidade, tá? Os vestidinhos já eram ousados, desde o tempo do Charleston, da dança de salão, que mantinha o vestido tubinho no meio da coxa, com a diferença de que elas usavam uma meia, mas já expunham as pernas, tá? Muito bem, eu acho que por hoje... A Marilvia aí... Cá estou, Fleura, tá aí a Marilvia. Viu, Marilvia? Aquela foto era uma foto da Iracema Baroni de Carvalho. E depois que eu acabei a live, ô Marilvia, é que eu me lembrei o que você falou do Rogério. O Rogério da Soninha, o grande gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais e depois grande gerente do Banco Real. E foi o Rogério que me levou para a agência do Banco Real em Mesquita, e até hoje eu estou lá. Não sei se eu estou com preguiça de sair de lá, mas o Rogério era um cara fenomenal como gerente de banco.
sensacional. Possuía um pique naquela gerência anormal, talvez pela autonomia que o banco desse e que não dá mais hoje ao gerente. Mas o Rogério marcou época em Nova Iguaçu como grande gerente de banco. Que Jesus o abençoe. Abração, Marílvia, para você e para o Fleura. Jesus os abençoe. Está aí a lembrança da nossa Iracema Baroni de Carvalho. Que beleza. Essa é uma foto do campo do Esporte Clube Iguaçu, mas isso eu acho que é outra discussão. Está aí Reginaldo Barbosa, Pará. Aí, ó, uma foto aí do campo do Esporte Clube Iguaçu, que lamentavelmente hoje só lembrança, virou fumaça, infelizmente. Mas eu estou aqui no Leopoldo, enquanto eu puder, não permitirei que o Leopoldo vire fumaça. A memória tem que ser preservada, tá? Não tem jeito. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Vamos ver o que nós temos aqui de observações. Marílvia Portela foi a última observação. Muito obrigado, é uma honra tê-los conosco. E vamos para o nosso encerramento com muita alegria por mais uma jornada realizada. E tudo que eu falo aqui, eu falo com muita consciência. Ronaldo Gomes, grande abraço. E porque isso vai ficar aí imortalizado. Você falou na internet, está gravado. Não tem jeito, gente. Viu uma Afonso Ferreira excelente? Sempre bom aprender sobre como tudo começou. Muito boa noite, Jesus abençoe você e seu trabalho. Obrigado, Vilma. Você continua sendo sempre essa pessoa maravilhosa que é. E queria dizer a você, Vilma, que eu estou sentado aqui na biblioteca, naquela salinha envidraçada, exatamente ao lado de onde você trabalhava. Você trabalhou nesse prédio aqui muito tempo, dona Vilma. Lembro muito de você aqui com uniforme, aliás, vários uniformes que a escola teve, aquele azul claro, azul escuro, a saia azul escura, a blusinha azul clara, aquele vestidinho bege. Ô, tempo bom, hein, menina? Saudade. Estou aqui no prédio exatamente ao lado de onde você trabalhava. Souza, grande Souza, homem de ação, está agora em Belford Roxo. Grande abraço, Souza. Jesus o abençoe. A Vilma diz aqui, maravilha, é isso aí, Vilma. Meus queridos e amados irmãos, companheiros, que Jesus nos abençoe, que possamos estar juntos, vibrando por um Brasil melhor. Não dando trela para opiniões de ódio, para opiniões de desprezo, de raiva. Esse tipo de pessoa que emite esse tipo de pensamento tem que manter distância, porque isso aí pode contaminar. E nós estamos aqui num papo tão bom, estamos falando da construção dessa região, nós estamos tratando de história do estado do Rio de Janeiro. Nós não estamos tratando de história de Nova Iguaçu, nós estamos tratando de história do estado do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu está aqui, ó, coladinha na capital da República. As nossas ideias têm reflexos na capital. Os nossos políticos têm reflexos na capital. Tá? Não pensem vocês que nós aqui somos zero à esquerda, porque nunca fomos. Os nossos políticos tiveram participação direta em tudo. Desde lá do Marquês de Itanhaém, que dava nome à praça, que hoje se chama Idalina Quintela Bottari, aqui em frente ao Patronato, e que no momento totalmente equivocado foi Praça Santos Dumont, que não tem nada a ver.
não tem nada conosco. E nós estamos aqui exatamente para ver essa maravilha do nosso estado. Marquês de Itanhaém, daquela área ali de Cabuçu, Marapicu, foi tutor de Pedro II, ajudou na educação desse homem maravilhoso que o Brasil recebeu. Os nossos fluminenses, o nosso Reverbero Fluminense, jornal que levantava as discussões do Império. Nós temos muito a dar para essa região ainda e continuaremos doando. Pelo contrário, isso aqui nunca foi subúrbio carioca. Subúrbio carioca é Meia, é Realengo, é a Zona Oeste. Nós nunca fomos subúrbio do Rio de Janeiro. Nós sempre tivemos vida própria. E eu acho que é isso que empurra a gente para frente. É isso que dá tanto orgulho para nós, orgulho no bom sentido, aquele orgulho saudável, aquele orgulho de alegria de pertencer a uma terra. Tá ok, meus queridos amigos, companheiros? Que Jesus possa abençoar tudo que nós fizemos de bom, de útil, de glorioso nessa nossa hora e que possamos estar aqui amanhã, ombro a ombro e lado a lado. Amanhã não, gente, segunda-feira. O tchau é mais longo. Segunda-feira, se o nosso Papai do Céu assim o permitir. Cuidado com a pandemia Covid, porque ela está aí na espreita e perdemos muitos amigos esse ano, não queremos perder mais, tá? Obrigado, Samuel Barbosa. Está aí o Samuel dizendo, inclusive éramos outro estado. Éramos o estado do Rio de Janeiro. A capital foi retirada da província do Rio de Janeiro. Nós não éramos o estado, nós éramos província. A província do Rio de Janeiro perdeu o espaço que virou capital do Império. E na hora do espaço voltar para a província do Rio de Janeiro, ele não quis. Constituiu um estado próprio, que foi o estado da Guanabara. Mas isso a gente já falou e vamos continuar aí sempre com essas observações. Obrigado, Samuel, pela observação, pela lembrança. Grande Walter Lucas. Grande abraço, Walter. Hugo de Souza, grande abraço, Hugo. Fique com Deus. Bom, acho que eu agradeci a todos. Se não agradeci a alguém, me perdoem. Agradecerei na segunda. Fique com Deus e até segunda com um maravilhoso fim de semana.